de um psicólogo chamado Philip Zimbardo. Escreveu isso em um texto, A Era da Indiferença. Diz ele: não conheço um assassino mais potente do que a solidão. Não há influência mais destrutiva na saúde física e mental do que o seu isolamento de mim e dos outros. O isolamento meu em relação aos outros. É a causa raiz da depressão, da paranoia, da esquizofrenia, do suicídio, etc. E uma série e ampla variedade de outras doenças, não só físicas, mas doenças da alma. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nesta noite. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler os versos de 6 a 22. 2 Timóteo 4, de 6 a 22. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aos saudações, sauda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te ver antes do inverno. Eubulo te envia saudações, mesmo fazem Prudente, Nino, Cláudia e irmãos todos. O Senhor seja com teu espírito, graça seja convosco. Amém, amados? Eu queria estar compartilhando com os irmãos sobre resposta de Deus em relação ao sofrimento, aliás, à solidão. Esse texto é conhecido como Getsêmane de Paulo. Paulo está enfrentando, evidentemente, não a intensidade do que aconteceu no Getsêmane, quando Jesus, de fato, começou a caminhada solitária rumo ao Calvário. Paulo está experimentando isso aqui. Ele está em um contexto que poderia levá-lo a vivenciar uma solidão de alma, uma solidão existencial. Solidão é esse estado de quem se acha só, ou se sente desacompanhado, ou só, é isolamento. É sentir-se solitário, ter consciência de que nos falta um contato significativo com os outros. E a pior solidão é aquela que se sente, quando você sente só em meio à companhia de tanta gente, não é? Como alguém comentou sobre solidão, multidão solitária.
É até interessante, que parece um paradoxo, que se existe uma multidão, logo existe muita gente, mas a multidão solitária, cada um vivendo a sua solidão distante do outro. Agora é interessante, se você não quer, aliás, se você quer que pessoas venham te visitar, estejam atrás de você, é muito fácil, é só deixar de pagar o seu boleto, deixar de pagar as suas dívidas. Você vai ver como você não vai enfrentar a solidão, pelo menos nesse nível. O que você tem gente que estará à sua procura, com certeza você será visitado, né? Mas eu não estou falando desse interesse ou dessa solidão, pelo contrário, a gente está falando sobre essa questão mesmo de sentir-se só. Uma socióloga disse com muita propriedade que o ser humano é um ser gregário. Isso é, você nasceu a partir de um homem e uma mulher. E ela diz, no final, você pelo menos terá que ter alguns para carregar o seu caixão. A gente sempre vai precisar de gente. Essa ideia de viver individualismo, essa ideia de viver isolado, é uma ideia equivocada e que traz muito prejuízo ao ser humano. Você já viu tanta gente que é excelente no palco, aplaudido por tanta gente, mas nos bastidores, gente solitária. Alguns até que deram fim à vida. Temos relatos tantos assim, que pareciam ser pessoas felizes e alegres no palco, mas os bastidores eram pessoas solitárias. E Paulo, ele está vivenciando circunstâncias que poderiam levá-lo a experimentar a solidão. Primeiro, amados, Paulo era um líder. Ele exercia liderança. E ser líder é caminhar um pouco esse negócio de solidão. Porque o líder tem que estar tomando decisões, que é ele quem tem que tomar decisões, não tem como terceirizar. Nem todas as pessoas estarão compreendendo o coração do líder, né? É complicado isso. Então, ser líder, em certo aspecto, diz o Nietzsche foi um camarada que escreveu tanta coisa perversa, mas de vez em quando ele tinha um momento de lucidez. E Nietzsche disse assim, quanto mais alto, mais só, mais frio, mais só. E ele tem razão. Porque sendo líder, você vive em certo aspecto essa solidão em função da liderança. Não tem como fugir a isso. E Paulo era um líder. Tem coisas que Deus fala a você, ministra a você, e não tem como terceirizar, até porque o outro não vai entender. Pastor, por exemplo, é um ser meio solitário em função da sua posição. É difícil você compartilhar as suas dificuldades pessoais para uma ovelha, porque a ovelha não vai entender. Não é? É complicado esse negócio, porque pastor deveria compartilhar com pastor, mas nós pastores temos uma dificuldade muito grande para ouvir, nós temos habilidade para falar, e geralmente as pessoas que têm habilidade para falar muito são as pessoas que têm mais dificuldades em ouvir, verdade ou não é? Já reparou isso? Porque enquanto você está falando, o outro ele não está ouvindo, ele já está pensando no que vai falar. Ele não está muito atento àquilo que você vai. E é um exercício mesmo, essa questão de ouvir, de se atentar. E liderança tem esse negócio, você não tem, às vezes, com quem compartilhar. Né? Porque você vai compartilhar, a pessoa não vai ouvir e às vezes não vai entender. Né? Pelo menos se ouvisse, sem receita já seria uma coisa muito boa. Mas, infelizmente, quando você vai compartilhar, e essa é uma dica para todos nós aprendermos, é ouvir e não ter receita pronta. Às vezes a pessoa está falando, você já está com o versículo bíblico, nem está ouvindo. Às vezes a pessoa quer só falar. E se você pedir a orientação de Deus,
Deus vai te orientar dizendo, fica calado, não fala nada. Apenas ouça. Lembra aquela história daquele pastor que estava visitando a igreja há muitos anos, aliás, estava visitando a igreja, e ele era de outro país, ele estava pregando, não era daquela localidade, ele era um estrangeiro. E no final do culto chegou uma senhora apavorada querendo conversar com o pastor. E olhou para ele e falou, você é pastor? Ele entendeu, e ele fez assim. E a mulher começou a falar. E olha, quando você não entende, qual é? Você vai querer ouvir com os olhos. Você conhece gente assim? Que se interessa pelo seu problema, ainda que não está entendendo, mas quer entender. E aquele camarada era toda atenção, o pastor toda atenção, ouvido e olhos, querendo entender, não entendendo nada. Terminou, a mulher foi embora. Na semana seguinte, ela chegou na igreja para agradecer o pastor. O pastor tinha sido uma bênção. Ele não entendeu nada, mas pelo menos quis ouvir. Quer dizer, o simples fato de ouvir já seria muito bom. Qual o problema? Você já tem receita pronta. E aí você já vem com o versículo bíblico, aquela coisa, você diz, nem ouve. Então é muito complicado. E Paulo era um líder. Há questões dele e Deus. Há questões que ele carregava, que era ele e o Senhor. Lembra quando ele teve a visão lá, 2 Coríntios capítulo 12? Ele teve a visão e Deus falou que não deveria falar nada para ninguém. Ele deveria guardar, e ele durante 14 anos guardou. E só falou ali em 2 Coríntios 12, escrevendo aos Coríntios, e ele não falou o que ele viu, só falou da experiência. Esse negócio de você estar à frente, ser líder, tem essa questão de enfrentar um pouco da solidão. E isso não é preço, é privilégio, enfim, há um Senhor que não nos abandona. E alguém disse assim, que liderança e solidão andam de mãos dadas. E não tem como. Quanto mais alto, mais só e mais frio. Não tem como fugir a isso. E diz Tozer que a maioria das maiores almas do mundo sofreu solidão. Você vai ver isso em toda e qualquer biografia de gente que caminhou com Deus. Solidão não no sentido doentio, mas de estar só. Né? Você vai ver isso em Elias, você vai ver isso em Moisés, você vai ver isso em Neemias, você vai ver isso em Paulo, você vai ver isso em Jesus. Né? Então, essa questão de liderança, enfim, empurra a gente para estar vivendo um pouquinho dessa solidão. Também, Paulo estava preso. Se existe uma coisa que empurra a pessoa a sentimento de solidão, esse negócio está preso, circunscrito a um espaço. Se você ler a Bíblia com calma, você vai ver que a palavra que mais encaixava na vida de Paulo é imediatamente. É um camarada muito ágil, muito rápido. Paulo percorreu, por meio de navegação, por meio de andar, por meio de camelos ou às vezes cavalo, uma distância absurda para o seu tempo, mais de 33 mil quilômetros para o seu tempo. Um camarada muito ágil. Você lendo a biografia, não há lazer, não há tempo perdido. É um camarada muito ágil, um camarada com sonhos, com desejo. Imagine essa pessoa circunscrita a um espaço, a possibilidade de sentir-se esse sentimento de solidão, de achar-se só, era muito forte. E olha, diz Orígenes, um dos pais da igreja, que Paulo passou durante sua vida pelo menos em 7 prisões, ou em 7 momentos de prisão. Agora está no último estágio, essa é a última prisão. Ele sabe, se você pegar o versículo 6, que ele vai morrer. Ele sabe que ali ele não teria tempo depois, ele não faria nenhuma outra viagem. Ele sabe que ele iria partir. Ele tem consciência disso. E, amados, esse negócio está circunscrito, preso, fugindo do projeto que pelo menos Deus tinha colocado no apóstolo Paulo. Poderia surgir, por exemplo, esse sentimento de autocomiseração. Pergunta ao teu irmão, você sabe o que é autocomiseração?
Se ele for corintiano, ele vai dizer? Não. Corintiano, mas é o que mais sofre. Autocomiseração. Autocomiseração é esse sentimento de se achar vítima. Ai, coitado de mim. Poxa vida, eu me dediquei, preguei o evangelho, fiz bem para tantas pessoas, estou aqui preso, estou aqui circunscrito. Esse sentimento, além de ser pecado, é um sentimento que traz ruína ao coração humano. Aprofunda mais a dor, mais a solidão, esse negócio de ser vítima. E nós vivemos tempos assim de ser vítima, né? Entende? E a Bíblia não diz que você é vítima. Você reage à sua história. Eu não tenho como resolver a questão de como foi meu pai, como foi minha mãe. Eu não tenho como resolver o local que eu nasci. Eu não tenho como resolver o meu passado nesse sentido. Mas eu posso reagir de maneira interessante. Eu posso reagir de maneira a enfrentar algumas dificuldades que tive na história. Eu não posso me conformar, dizer que sou vítima disso. Eu sou agente. Se você é um cristão, saiba que você é o herói da sua história. É você o agente da sua história. Nunca ficando usando aí o seu passado como justificativa para ser medíocre. Usando o seu pai ou sua mãe, independente de quem eles forem, ou quem forem, como forem. O que a Bíblia diz é que teu passado não profetiza o teu futuro. Amém ou não? Não profetiza, irmão. Esse negócio de autocomiseração, coitado de mim, ser vítima. Paulo estava em uma prisão, isolamento social. Então a possibilidade de sentir solidão era muito grande. Também Paulo estava já idoso, provavelmente com 62 anos, que para o tempo já era bem idoso. Além do que, o estilo de vida dele, o sofrimento dele, as dificuldades em função do seu próprio ministério. Você, pegando 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver que ele foi apedrejado algumas vezes. Você vai ver que algumas vezes ele passou naufrágio. Você vai ver que algumas vezes ele foi chicoteado. Você vai ver que algumas vezes ele foi perseguido. Você vai ver uma série de sofrimentos. Em muitas vezes, em jejuns, isso é, ele não teve alimento. Em muitas vezes ele passou frio, e tudo isso, claro que vai acarretar na vida daquele homem uma visibilidade de alguém mais idoso do que a própria idade. 62 anos. E nós sabemos que à medida que a gente vai envelhecendo, a possibilidade de sentir solidão é muito grande. Por quê? Como disse o pastor Irlande fez 90 anos agora, muito lúcido. E pastor Irlande disse assim, estou procurando novos amigos. Por quê? Porque os amigos foram embora, talvez tenha muito poucos. Ele está procurando novos. Não é? À medida que você vai envelhecendo, tem essa dificuldade. Olha, não sei se já aconteceu isso com você, em casa acontece isso. A gente tem gerações diferentes. Não dá para conversar com as gerações mais novas. Não tem conversa, não dá diálogo, não é verdade? É diferente. Os netos, você só cumprimenta, você brinca, mas conversa não dá. É outro mundo, né? Os filhos, dá para conversar? Sim e não, porque também é geração diferente. É realidade diferente. Eu lembro certa vez que estava lá no sítio brincando na piscina. E eu gostava de fazer essa brincadeira lá na minha época de juventude. E todo mundo dava risada. Estou lá fazendo brincadeira. Ninguém notou. Ninguém viu. Você está entendendo? O velhinho se sente isolado. Isso acontece. É verdade. Paulo era alguém idoso. Então a velhice pode, não deve, mas tem o poder, se você não tomar cuidado, de te empurrar para a solidão. Paulo era idoso, Paulo não era rico,
Paulo tinha as limitações de estar em uma prisão. Paulo, com certeza, em função da sua liderança, tinha questões que ele tinha que segurar para ele. Então, nós vemos aí que é outro fator. Mas também, irmãos, Paulo também estava distante dos amigos. Você vai ler isso aí, versos 9 e 10. Ele vai falar de Timóteo, que está longe, ele está escrevendo uma carta para Timóteo. Vai falar de Crescente, que nós não sabemos quem é esse Crescente, mas com certeza está na galeria dos amigos do apóstolo Paulo, está na elite dos amigos. Falar de Tito, que também não estava ali. Então essas pessoas estavam distantes de Paulo. E é interessante, irmãos, que Paulo, alguém disse que solidão se cria porque nós construímos muros e não pontes. Paulo construía pontes. Paulo é um camarada que você não vê ele caminhando sozinho. Você vai ver ele sempre com alguém, sempre com discípulos. Sua caminhada nunca vai ser solitária por opção, e sim por prisão. E aqui ele está distante dos amigos. Mas não só isso. Se você pegar os versículos, o versículo 15 e diante, você vai ver que Paulo ficou abandonado pelos amigos. No direito romano, havia estágios até chegar à conclusão do processo, e Paulo sabia que iria morrer. Mas havia essa possibilidade de, pelo menos, um esclarecimento, ainda que Paulo já sabia do final. E nesse contato com essa corte, Paulo teria, ou com o judiciário romano, Paulo teria oportunidade de expor a sua defesa. E penso que Paulo esperava que os irmãos estivessem ali com ele. Ele investiu em gente, ele cuidou de gente, ele evangelizou pessoas, ele se preocupou com pessoas. Você pega o texto, por exemplo, lá em Corinto, Paulo diz assim, que abriu uma grande porta para pregar o evangelho, mas ele não teve paz, porque ele se preocupou com Tito. Ele deixou aquela obra que poderia ter resultados de lado para cuidar de um amigo. Paulo era assim. E agora, quando ele chega ali, quem sabe, Paulo tinha aquela expectativa de chegar ali e encontrar algumas pessoas, amigas, que estavam ali perto dele, que moravam ali perto dele. E quando Paulo chega, ninguém. Tudo isso empurra para a solidão, verdade ou não é? Eu lembro, fui visitar um irmão da igreja. Ele tinha cometido um deslize grave, tinha pecado, tinha adulterado. Eu fui visitá-lo. E quando comecei a conversar com ele, ele começou a levantar uma série de acusações aos irmãos que falaram que iriam estar com ele em todo e qualquer momento. Queriam ser solidários no momento que ele caísse, queriam estar ali com ele. E eu peguei esse texto e falei, irmão, olha aqui, ó. Paulo não pecou, Paulo não falhou, Paulo foi fiel. E olha o que acontece aqui, ele está sozinho em um julgamento. Porque ali alguns poderiam estar expressando seu apreço por Paulo. Está certo que já estava certo que ele iria ser condenado, mas alguns poderiam levantar ali e dizer, olha, esse é meu amigo, eu conheço ele, mas quem é que vai estar do lado de um condenado? Quem é que vai estar de um lado de alguém que já está marcado para ser condenado? Quem é que vai estar em alguém que não tem uma boa reputação? Quem é que vai estar ali? A gente quer estar junto com os top, mas com os medíocres ou com aqueles arruinados, não. E Paulo diz, todos me abandonaram. É triste, né? É triste. Então, abandono dos amigos. Também, irmãos, você tem uma decepção com um cooperador. Se você pegar o verso 10, fala a respeito de Demas. E se você ler o texto, por exemplo, de Filemão, Colossenses, você vai ver que Demas é chamado de cooperador, Filemão 24.
No capítulo 4, verso 14 de Colossenses, ele é chamado de cooperador e companheiro fiel. Aqui, Demas abandona Paulo. Fazia parte da equipe. Deveria estar junto com o apóstolo. Mas diz o texto que Demas amou o presente século. Virou as costas para a missão e foi se envolver com os prazeres da vida. Foi se investir nesse mundo. Isso é de uma insensatez, é de uma tolice. Alguém que fez o que Demas fez, é como se tivesse alguém trocando os móveis em pleno incêndio. Você já pensou? Tendo incêndio, o pessoal trocando móveis? Mas que tolice, que insensatez, foi isso que Demas fez. Demas abandonou a missão, deixou Paulo de lado. Mais um motivo para empurrar para a solidão. Hostilidade, e aí você pega no verso 14, fala a respeito de Alexandre. E uma das causas de solidão, se você pegar lá na lista, em alguns livros de psicologia, você vai ver que hostilidade empurra a pessoa à solidão. E aqui tem o tal do Alexandre Latueiro, que era alguém que trabalhava com metal. Diz Paulo que ele causou muitos males ao apóstolo Paulo. Isso é, ele causou males e resistiu fortemente às palavras do apóstolo Paulo. Muitos males, não são poucos, uma quantidade considerável. Muitos males. Fez o apóstolo sofrer. Hostilidade. E olha, é interessante, solidariedade de graça. O que o apóstolo Paulo fez para ele ou contra ele? É uma coisa maligna isso. Gente usada pelo diabo para hostilizar, perseguir gente que tema a Deus. É algo diabólico, é estranho, de graça, gratuito. Não se faz absolutamente nada contra, mas existe a perseguição. E esse latoeiro, esse metaleiro, roqueiro, desculpa aí, Gleiton. Esse metaleiro, ele era hostil ao apóstolo Paulo. E tem uma palavra aqui bem interessante que eu queria deixar aqui com vocês também, porque às vezes nós ficamos com a consciência culpada quando nós não conseguimos ser eficazes quando a gente está aconselhando, evangelizando, ou coisa desse tipo. A gente fica com a consciência culpada porque a gente acha sempre que poderíamos ser melhor, quem sabe a nossa argumentação fosse mais eficaz. Claro que a gente precisa sempre melhorar, é verdade, mas a gente acha que o camarada não aceitou, ele não creu, porque eu não fui eficiente. Meu querido, deixa eu dar uma palavra joia para você. Paulo também não conseguiu ser eficaz com algumas pessoas. Aqui está Alexandre, e Paulo diz para Timóteo: cuidado com ele, foge dele, porque ele resistiu às nossas palavras. Então tem gente que vai resistir, não adianta argumentação. Tem gente que já sabe de tudo. Tomara que Deus te dê discernimento para não perder tempo com gente assim. Entende bem? Vai falar, conversar com gente que tem interesse, gente que está precisando. Aquele que começa a conversar, que ele já sabe, conhece, começa a dar aula para você, foge desses. Você vai perder tempo. Nós começamos um trabalho ali na Vila Marieta, perto da Vila Esperança. Trabalho novo, foi um ponto de pregação. Eu e a dona Sandra, alguns anos atrás. Eu era solteira lá também, então já faz um bom tempo. Hoje tem uma igreja lá. Mas nós começamos esse trabalho. Evangelizava de casa em casa. Cheguei na casa de um senhor, e os irmãos estavam ali conversando com ele debatendo, tal. Eu falei: irmãos, vamos embora, já está na hora, tal. Obrigado, viu, o senhor abriu o seu lar, muito obrigado. Olha, quero te convidar, vá participar da nossa igreja, fazer uma visita, né? Vai ser uma alegria nossa ver o senhor lá, né? Nós somos membros da Igreja Batista da Penha na época, né? Vai lá, vai ser um prazer, tal. E vai lá, inclusive, tem uma classe para o senhor, uma classe de novos para aprender. Que novos, rapaz? Você acha que eu vou lá para aprender? Eu vou para ensinar. Tudo bem, fui embora.
Não tem como. Paulo fala a respeito desse Alexandre, que resistiu às palavras. E tem gente que vai resistir. Tem gente que toda e qualquer argumentação que você tiver, meu querido, se Paulo estivesse lá, ele não iria ouvir. Se Jesus estivesse lá, ele não iria ouvir. Entende bem? Porque da mesma maneira, pessoas que resistiram às palavras do Senhor. Então tem gente que você não adianta ficar gastando tempo. A pessoa é isso mesmo, ele acha que sabe, ele conhece. Vá cuidar de gente que se importa, se interessa. Não perca tempo com gente assim, que já sabe de tudo, conhece tudo, sabe de tudo, né? Eu já contei essa história, mas é interessante, só recordando aí do doutor sabe tudo. Conhece essa história? Alguns conhecem aqui, essa história é boa, mas tem gente nova que não conhece, então as piadas são velhas, mas como tem gente nova, são novas piadas, né? Diz que tinha um doutor sabe tudo, o camarada sabia de tudo, de tudo. Eu vou para lá e para cá, dançou, vai ter que levantar. Então, sabia de tudo. E um dia um camarada falou, eu vou pegar esse doutor sabe tudo. Foi lá, o doutor estava entrando, olhou assim para ele, nem fez exame, falou, ó, você está com AIDS. Ó, faz assim, para confirmar isso, traz aqui a sua urina. Nem sangue. Urina, traz sua urina. O camarada foi nervoso, irritado, e eu vou pegar esse doutor. E foi, coletou a urina dele, misturou com a urina da esposa, da filha, passou na hora que estava passando, viu óleo do carro no chão, foi lá, pegou um tiquinho, misturou, deu uma chacoalhada e levou. Aí ele estava esperando o doutor, esse doutor vai saber, vai ver o que acontece agora, ele vai ser. Aí o doutor pegou ali, olhou e confirmado, você está com AIDS, sua esposa está com sífilis, sua filha está grávida, ó, cuida do carro que ele vai fundir o motor. Tem gente que sabe tudo. Esse que sabe tudo, além de saber tudo, ele é arrogante e orgulhoso. Então Paulo diz, olha, resistiu às nossas palavras. Então tem gente que vai resistir, tem gente que você vai pregar, vai ter sempre argumentação, vai sempre achar que sabe, que conhece, vai te dar lições. E para a gente assim, a única palavra que cabe é, no juízo final a gente se encontra. E aí a gente vai ver quem é quem. Né? Porque tem gente que não vai ouvir. Tem gente que não vai ouvir. São orgulhosos, são arrogantes. Então notem, irmãos, que esse quadro poderia levar Paulo à solidão. Mas olhe que coisa linda. A palavra de Deus tem resposta à solidão. Amém ou não? Olha para o teu irmão e diga assim, a palavra de Deus tem resposta à solidão. Quem criou o homem sabe das necessidades do homem. Nós vivemos em tempo que a própria igreja não crê na suficiência da palavra de Deus. Nós vivemos tempo que nós dizemos que a palavra de Deus sim, mas ela já não é atual hoje. Precisamos de uma palavra de homens, de conhecimento humano. Mas que tolice! O Deus que criou o homem, o Deus que sabe das necessidades mais íntimas do homem, tem resposta para todo problema humano. Não há um problema que a Bíblia não tenha resposta. A questão é, eu aceito o que Deus diz ou não? Preferimos às vezes a palavra humana de um homem que estudou, etc e tal, porque nós achamos que esse homem... Irmãos, quem é o homem diante de Deus? O que é a palavra humana diante da palavra de Deus? Palavra humana é uma palavra momentânea, circunscrita ao conhecimento tão medíocre de nós homens, limitado. E como é limitado? Como é limitado? Muda-se constantemente, porque é um aprendizado. Agora, a palavra de Deus ela é absoluta. As verdades que estão aqui, se a gente coloca em prática, Deus responde à solidão. A gente tem uma resposta.
Pode ser que você não esteja experimentando a solidão e você, isso não é para mim. Meu irmão, um dia você vai experimentar. Ou também você pode usar a palavra de Deus para instruir alguém, em vez de simplesmente apontar, dar um cartão de um psicólogo, como é comum que nós fazemos, em vez de olhar para a palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus. Primeiro, como resposta à solidão, reconheça sua solidão. O orgulho é a raiz de tantos pecados, problemas, também o medo de mostrar quem somos. A admissão de que eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda, tem o poder de romper esse orgulho que há no coração, principalmente do homem. A mulher se abre mais. Estatística diz que geralmente o homem morre 8 anos antes da mulher. Sabia disso, homem? Por quê? Porque a mulher geralmente ela compartilha. E nós homens, burro mudo. A gente se tranca. A gente não compartilha. E em muito está a questão do orgulho. Aqui está um homem escrevendo uma carta. Está dizendo a Timóteo, Timóteo, vem logo. Vem depressa. Vem logo. Ele está se relacionando com gente, reconhecendo a sua necessidade, que ele precisava de companhia. Ele não tinha dificuldade nenhuma em sua fé, ele tinha a certeza que estaria com o Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira como bom atleta, como bom guerreiro, soldado, eu combati o bom combate. Eu soube discernir os combates, o combate que vale a pena. Tem luta que você está perdendo tempo, irmão, tenha discernimento. Tem briga boba que você está gastando tempo à toa. Você está dando soco no vento, vai levar em lugar nenhum. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira como bom atleta e como bom mordomo eu guardei a fé. Ele tinha a convicção que ele está com o Senhor, mas enquanto aqui, ele reconhece que ele precisava de gente. Ele reconhece que precisava de gente, que precisava de amigos. Então, homem, você quer morrer antes da sua esposa ou depois? Antes ou depois? 2 dias antes está bom, né? Mas 8 anos? Depende de quando você administra esse negócio de compartilhar. De mostrar que você tem necessidades. Que você precisa da amizade. Nós temos encontro de homens aqui e a finalidade é essa também. De aproximação, de compartilhar as dificuldades e lutas. Claro que você não vai falar para todo mundo, mas você precisa ter alguém que você crie essa intimidade para poder expressar as suas lutas, suas dificuldades. É alguém que ouça, não alguém que tem receita pronta, tá? Não vale a pena. Né? Esse negócio de já ter a resposta não vale a pena. O negócio é gente que ouça. Então notem, irmãos, aqui está Paulo reconhecendo, deixando o orgulho de lado, reconhecendo a sua necessidade de amizade, de relacionamento. Ele estava só. E nós precisamos uns dos outros. Isso chama graça também. A graça é reconhecer as suas limitações, reconhecer que você precisa de ajuda, a graça de abrir o coração, de esperar ser ajudado. Isso é bênção. O orgulho é o quê? É aquela disposição cristã, né, de ajudar. Precisou, eu estou pronto. Precisou, eu ajudo, tudo bem. Mas você está aberto a receber ajuda?
Aí você vê a dificuldade do orgulhoso de não abrir o seu coração para receber, inclusive, às vezes não compartilhar a cura, às vezes companheiro, às vezes gente que ouve, intercede por você, te conhecendo. Então, primeira coisa é reconhecer a sua solidão, a sua necessidade. Olha para o teu irmão e diga assim: não seja orgulhoso não, meu amado. Se você estiver do lado do marido, que bênção, hein? Ô, palavra abençoadora. Você já viu que dificuldade, irmãos? De tratar com feridas? Você já viu como a gente foge? Você já viu como a gente procrastina? Você já viu como a gente empurra? Você já viu? Uma das coisas boas é quando você pega o irmão, mas não tinha agenda. Você tinha que conversar com ele, encontrou com ele no mercado. Ali se torna um gabinete pastoral. Encontrou com ele no ponto de ônibus. Porque ele não teve tempo de se preparar para a conversa. Você entende? Então, o irmão, quando marca uma conversa, ele já vem todo como um Rambo, Schwarzenegger, já vem todo paramentado, com as suas argumentações, seus escudos. Ele já vem já com as respostas prontas. Quando você pega ele, não teve tempo. Quantos momentos assim abençoados que tivemos em conversa com irmãos no estacionamento. Não teve tempo de se preparar. E se você pegar quantas vezes Jesus ministrou aos seus, é na caminhada, é andando, não necessariamente num momento formal, mas na informalidade. Somos orgulhosos e precisamos abaixar a guarda se quisermos crescer na graça. Se quisermos crescer na graça. E também se quisermos morrer não tão cedo. Compartilhar. Também, amados, estabeleça um relacionamento íntimo com alguém. Aqui, amados, a gente tem que ter sempre essa compreensão, tá? Eu penso que estou falando com gente madura. Quando a gente fala relacionamento íntimo, está falando sobre relacionamento de gente do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. A gente está falando de compartilhar suas dificuldades para o sexo oposto, a não ser a sua esposa. Não compartilhe com gente do sexo oposto que não seja o seu marido ou sua mulher. Esse negócio de ficar compartilhando com o sexo oposto intimidades vai dar problema. Vai criar uma intimidade que, entre aspas, só poderia ter entre marido e mulher. Quando eu falo relacionamento íntimo, estou falando sobre gente do mesmo sexo. Gente que vai compreender a sua luta enquanto macho, gente que vai compreender a sua luta enquanto mulher. Entende? Então, a necessidade. Então, notem, Paulo escreve, ele não escreve simplesmente para dar informações, ele está abrindo seu coração, para esse relacionamento mais aprofundado com o seu discípulo chamado Timóteo. Por isso diz ele, vem logo, vem rápido, porque eu preciso de você. Ele diz aqui a respeito de João Marcos, eu preciso de você, você me é útil no ministério. Se você ler não só essa me é útil ao ministério, mas dar uma olhada nos detalhes dessa frase. Paulo lá, no livro de Atos, teve uma grande desavença com Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Ele foi na primeira viagem, mas em determinado momento voltou, só ficou Barnabé e Saulo, na época Saulo, depois Paulo. E quando agora eles vão para a segunda viagem, Barnabé quer levar. Paulo diz, não, esse menino nos abandonou, ele não vai conosco. E diz o texto que eles tiveram uma conversa muito ríspida a respeito disso, a ponto de surgir duas frentes missionárias. Saulo, Paulo e Silas, e depois Barnabé foi com João Marcos.
Deus, né, usa inclusive as nossas dificuldades para crescer a obra, né? Então foram para um outro campo, não é relatado o trabalho deles, mas é relatado o de Saulo. Aqui Paulo está falando sobre esse menino. Olha a graça da restauração, da transformação, inclusive do relacionamento. Porque Paulo diz agora, esse menino é muito útil no ministério. Chama João Marcos. Quem é aquele camarada que Paulo disse que ele não prestava, que ele não servia? Agora ele serve. Paulo não tinha, como eu disse para os irmãos aqui, o que temos é tirar foto antiga e deixar no coração. A gente tira foto e marca. A gente não vê que as pessoas mudam, que Deus transforma as pessoas, que a história é mudada, a gente tira aquela foto antiga e fica aquilo, só aquilo, aquele irresponsável, aquele falho, aquele fracassado, e não vê que Deus muda a história das pessoas. Aqui nós temos uma palavra de graça, Paulo dizendo, traz esse menino, porque ele é muito útil no ministério. Estabeleça relacionamento, esse relacionamento mais íntimo com pessoas. Paulo fala a respeito, vem ter comigo, está dizendo para ele vir, estar com ele. Essa questão, por exemplo, do virtual, irmãos, essa questão virtual é uma questão complicada. Relacionamento virtual é virtual. Quantos amigos você tem? Eu tenho lá no meu Facebook. Meu amado, cai na real. O que é isso? Facebook é produção. Você já viu alguma pessoa feia no Facebook? Você já viu ou não? Alguma pessoa autêntica no Facebook? Quando você vê a pessoa no Facebook e vê o real, você fica, não pode ser. Será que é? Não, não é. Não é. Porque é a produção. E pasmem, notícias de gente que se suicidou. Eu fui atrás no Facebook, produzidas, uma beleza, vivendo a exuberância, e se mataram. Essa questão de virtual é virtual. A gente precisa de contato humano. Aquela historinha do pai que todo dia chegava lá, a menina, a filhinha, ô pai, conta essa historinha, era a mesma história toda noite. E um dia o pai falou, deixa eu dar um jeito desse negócio. E na época, os irmãos mais novos, depois você entra lá no Facebook, aliás, no Google, o que é fita cassete. Você vai ver lá na época dos dinossauros havia esse aparelho, que era uma fita que se gravava. E aí, gravou a historinha, deu para a menina e falou assim, olha, você só apertar esse botão aqui, a historinha vai estar contada para você. Está bem? A filhinha, que bom. E no dia seguinte, vem a menina com livro, com gravador. Ô pai, conta historinha. Mas eu não ensinei para você? Eu não disse para você? Você não aprendeu ainda? Aprendi. É que o gravador não tem colinho. Irmãos, nós precisamos de colinho, precisamos de ombro, precisamos de gente olhando na gente, sabe? Precisamos do contato, pele a pele. É assim que funciona. Esse negócio virtual, inclusive você que está em casa, que não veio aqui, deixou-me solitário pelo comodismo, né? Saiba que virtual não é a mesma coisa que presencial, é diferente. Uma questão de comunicação, tudo bem, mas relacionamento, a não ser que seja uma necessidade de distância, mas mesmo assim não é a mesma coisa, verdade ou não é? Quem tem filhos aí distante, né? O virtual, tchau filho, estou com saudade, a saudade aumenta, que falta o abraço, falta o contato. Nós temos necessidade de desenvolver mais e mais a questão de relacionamento íntimo. Relacionamento íntimo. Não só estabeleça, mas também se ocupe com seus amigos. Se você pegar o texto, Paulo está ocupado com seus amigos. Paulo está falando sobre Crescente, que foi lá para a Galácia,
que Tíquico foi para a Dalmácia, que Lucas, o médico amado, o amigo, estava com ele. Olha, Lucas, benção na vida do apóstolo Paulo, hein? Você vai ver no livro de Atos, nós. Quem escreveu Atos foi? Lucas. Nós, porque Lucas está com o apóstolo Paulo, um amigo médico, que suporte, hein? Amigo e médico, estava ali com Paulo, amigo, e aqui está com o apóstolo Paulo. Tíquico, e não só isso, irmãos, mas Paulo está olhando os amigos, preocupado com os amigos, mas no envolvimento com o trabalho de Deus, o trabalho missionário. Não é só questão pessoal, com a questão de, você está trabalhando aqui e acolá, que já seria um bom interesse, mas a questão missionária. Paulo está dizendo, esse foi para lá, com que propósito? Foi com o propósito de evangelizar, com o propósito de falar da palavra de Deus. Paulo está falando dos amigos envolvidos com o trabalho de Deus. Tito é um pastor cooperador. João Marcos é aquele moço que falhou, mas agora é útil para o envolvimento no ministério. Ministério é serviço. Ministério é serviço. Todos nós somos ministros. Olha para o teu irmão e diga assim, você é um ministro. Ministro é servo. Falei isso hoje pela manhã na nossa classe lá com os novos. Porque nós gostamos, principalmente nós pastores. Deixa eu até fechar já pondo aqui. Nós pastores gostamos. Este é o ministro de Deus. A gente não é assim? Vamos lá. Esse é o ministro de Deus. E aqui, gostei. E aqui à frente você tem um monte de cadeiras, né? Dos ministros. Vocês não são esses. E aqui no centro tem uma cadeira papal, né? do mais importante dos ministros. Só que na Bíblia, a palavra ministro sempre será e sempre é servo, serviço. Ministro, diácono. Diácono significa o quê? Garçom. É o cara que serve a mesa. Ministro, servo, doulos, escravo. Você já viu note de autógrafo de escravos? Você pega a palavra é mordomo. Ele não é dono, ele é administrador. Ele é alguém simplesmente que cuida dos interesses do seu senhor. Você pega outra palavra, urupeta, que significa remador. Assistiram o filme Ben-Hur? O cara remando. Camarada lá remando. E remando. Chegou o navio no porto. Você viu lá câmera, entrevista com o remador, dizendo, nossa, você foi tão eficaz. Você vê isso? Quem é honrado é o capitão. O navio chegou lá, é o capitão, não é o remador. Somos remadores. Essa ideia de pomposidade, de ministro, todos nós estamos envolvidos em serviço. Entende bem? Todos nós. Olha para o teu irmão e diga assim, todos nós. Todos, sabe por que todos nós? Porque você veio aqui assistir o culto. Você veio aqui ouvir uma pregação e vai embora. Não, você está participando disso, irmão. Você é peça disso. Você faz parte do corpo. Você é membro do corpo. E quando um membro não funciona, todo o corpo padece. Você faz parte. Entende bem, irmão? A gente acha que a gente vem aqui e fez a obrigação. Não, você faz parte. Ou então você não é membro do corpo. Todos nós temos responsabilidade, estamos envolvidos. Paulo está preocupado não simplesmente em congratular-se ou conversar com o irmão João Marcos. Ele está preocupado com o envolvimento de João Marcos na obra, no reino. Então esse negócio de vir à igreja, não, vou lá, e com aquela disposição, sabe? Vem daquele jeito, parece que está vindo de padiola. Estão trazendo ele na maca, coitado.
Ou vem daquele jeito, a mãe vem empurrando, vou. Ou a mulher, né? Porque a mulher é mais fiel, né? Vou. Com aquela vontade, irmãos, a vida passa. A gente tem que aproveitar esse tempo para servir. Era isso que Paulo estava preocupado. Em vez de olhar pelo seu umbigo, falou, estou preso, coitado de mim, puxa vida. Ele ficou olhando além, olhando para os outros. Porque se resolve o problema da solidão, não é olhando para o umbigo, é indo atrás de alguém, se envolvendo com alguém, abençoando alguém. Quem vive assim jamais vai experimentar a solidão. Está preocupado com o outro. Em certo aspecto, solidão tem aquele orgulho. Ninguém se preocupa comigo. Você é tão relevante também. Você é tão importante também que, nossa, tem que pegar senha para conversar com você. Meu amado, cai na real. Você está aqui para servir, não é para ser servido. Amém. Pelo menos tem uma crente aqui. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe. E é verdade. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Nós estamos aqui para servir. Então Paulo está se ocupando com os amigos. Você quer resolver muitos problemas da sua vida, meu irmão? Sai do banco. Vá cuidar de alguém. Tem muitos problemas que a gente vai buscar conselho em homens. Se você obedecer essa palavra e cuidar dos outros, buscar primeiro o reino de... E todas as outras coisas... Inclusive coisa da sua alma, Deus cuida. Em vez de ficar lá querendo um conselho, terapia, trem que dá dinheiro. 6 anos, 7 anos, o meu, fazer doutorado em terapia, né? Uma dependência, vá viver Bíblia, irmão. Pega esse livro aqui, se você é crente, corre o risco. Vamos ver se funciona. E você vai ver como Deus honra a tua disposição fiel. Mas também, para não ficar só no espiritual, Paulo fala sobre cuidar das necessidades físicas. Se você pegar aí o versículo 12, ele diz assim, traz a capa. O inverno estava chegando, verso 21. E a capa é uma espécie de ponche que se colocava aqui. Era uma espécie de cobertor com um buraco, entre aspas, né? Que colocava a cabeça e cobria todo o corpo. Aquilo esquentava. Será que Lucas não poderia comprar? Porque Lucas, com certeza, poderia comprar uma capa ali em Roma. Comprar a capa e dar para o apóstolo Paulo. Ele manda trazer a capa que ele deixou na casa de Carpo. Por um lado, você vê gente que não gosta de gastar dinheiro à toa, nem incomodar os outros, porque ele já tinha capa. Não precisava de mais uma. Verdade ou não é? E você tem aquele negócio que Paulo já tinha uma determinada idade. Então tem aquele negócio do mais velho, que os mais novos precisam entender isso, que velho tem gosto. Entende bem? Então se ele gosta daquele sapato, ainda que seja velhinho, é que ele é confortável. Entende bem? Não, usa aquele que usa o novo, e o camarada não consegue nem andar aqui a pé. O largão, o velhão, é o confortável. Chega uma determinada idade que você não vai impressionar ninguém usando o novo. O velhinho fala, eu quero aquele que é mais confortável. Não é assim? A camisa, a camiseta, a coberta, não é assim? Paulo queria a velhinha lá. Aquele gostava. Não queria a Nike nova. Ele queria aquela lá, velhinha, né? Aquela da Ducal. Essa é antiga, hein? Alguns aí que disseram, você é velho também, irmão. Você é velho que... Interessante. Isso é, Paulo estava cuidando da necessidade física. Então, irmão, você tem que cuidar do seu físico. Entende bem, irmão? Se você está sentindo dificuldades interiores, você tem que cuidar também do físico. Há uma íntima ligação, íntima entre alma e espírito. Aliás, entre corpo e espírito. Essa parte física e essa parte interior. Quando temos problema no físico, abate a alma. Quando temos problema na alma, abate o físico. Por isso, quando você vai visitar uma pessoa que está enferma,
Não fica dando sermão, você precisa se alegrar, meu irmão, levanta a cabeça. Irmão, não faz isso, irmão. Porque a pessoa do lado de dentro está bem, lá de fora abate. Pessoa que está sentindo cólica renal, né, dor, irmão, levanta a cabeça. Irmão, para com isso. Fica dando aquele sermão dizendo que o irmão está desanimado da fé, não tem nada a ver. Porque nós sofremos interiormente e também do lado de fora. Paulo diz, traze a capa. Porque eu estou só, eu preciso cuidar do meu físico para não aprofundar esse sentimento de solidão, de estar só. Cuida do físico, cuida do seu corpo. Olha o teu irmão e diga assim, cuida do seu corpo, irmão. Se você tem a oportunidade de estar do lado dele ou dela, cuida do corpo. Mas também, irmãos, Paulo cuida das necessidades intelectuais. Se você pegar o texto aí, Paulo manda trazer os pergaminhos e os livros. Provavelmente pergaminhos fossem cópias das Escrituras e livro de fato fosse livro de conhecimento. O que Paulo está dizendo é que ele precisava alimentar a mente dele. Já que ele estava ali e tinha ainda tempo, vou usar o tempo de maneira saudável. Alimentar a mente com palavra de Deus e com livros que venham de alguma forma auxiliar. Ele queria livros e pergaminhos para alimentar a sua mente. Você está só? Puxa vida, alimenta a cabeça, leia coisas boas, leia livros, aprenda a ler. Leitura é disciplina, eu não gosto de ler, aprenda, entende? Porque a vida é constituída em muitas coisas que você não gosta, mas você tem que aprender a conviver com elas. E à medida que você vai lendo, você vai criando um hábito de leitura, principalmente palavra de Deus. Leia, se debruce. Você é um privilegiado. Você tem uma ou mais Bíblias na sua casa. Aproveita, leia. Paulo está preso, mas ele se preocupa em se alimentar aqui, ó. Porque o mundo todo acontece aqui dentro, verdade ou não é? Nos pensamentos, alimentar a mente com coisas saudáveis. E Paulo aqui não é, ele é sensato. Se preocupe em alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Eu lembro de certa vez uma prima veio com a senhora nos fazer uma visita. E elas eram de uma igreja que questiona ler. Você chega na hora, abre a Bíblia e Deus fala, né? Para outras coisas a gente não aceita, só para a Bíblia, né? Então, às vezes você tem na igreja advogados, engenheiros, que vivem esse estilo estranho de vida cristã. A Bíblia diz que nós devemos examinar as Escrituras, isso é, estudá-las, né? E essa senhora, em casa havia alguns livros lá, para que esses livros? Para a gente estudar. Ah, mas isso não é necessário. Olha, a Bíblia diz para examinar as Escrituras, nós precisamos aprender um pouquinho mais. Ah, mas só a Bíblia basta, não precisa estudar a Bíblia. Falei, não. Aí eu abri nesse texto, que Paulo estava na prisão, e Paulo pediu os livros e os pergaminhos. E você sabe o que ela me disse? Ele pediu, mas não era para ler. O camarada está esperando a morte, está preso, numa situação de sofrimento. Ele pede os livros e pergaminhos, mas não é para ler. É complicado, não é só? Nossa, esse negócio de religiosidade, de quando ingessa, é uma coisa assim que a contra-resposta para tudo. Resposta para tudo, mas resposta que não justifica. Testemunho de Jeová, certa vez numa conversa, porque só de 144 mil vão para o céu, né? O resto vai ficar aqui na terra.
Aí Apocalipse 19:1 diz: vi no céu uma grande multidão. Aí porque eles só leem aquilo que a torre manda, né? Não lê Bíblia. Só aquilo que é direcionado. Vi no céu. Está escrito no céu, mas não é no céu. Está escrito, mas não é. Dá para entender um negócio desse? Essa questão religiosa é complicada. Paulo, ele pede os livros para alimentar a mente, necessidades intelectuais. E por fim, irmãos, e o mais importante, se ocupe com o testemunho, se ocupe em honrar o Senhor. Se ocupe em honrar o Senhor. Olha o que o texto diz, a partir dos versos finais. Os amados não me assistiram, me abandonaram, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Mas o Senhor me assistiu, o Senhor esteve do meu lado e me revestiu de forças. Paulo estava preocupado não com a sua solidão, mas em honrar o Senhor. Os meus amigos não estavam aqui. E Paulo é tão gracioso que ele diz assim: Senhor, que o Senhor não coloque isso na conta deles. Perdoa. Paulo tinha graça no coração. Paulo não fica lá, você viu? Não estiveram aqui comigo, falharam. Não, Senhor, que o Senhor não coloque na conta deles, que o Senhor perdoe. Mas o Senhor me assistiu, mas o Senhor esteve presente. Há um Deus que não falha, amém ou não? Deus é fiel. Lembre-se disso, muito mais que um jargão, muito mais que uma frase de efeito, é um fato. Deus é fiel, Ele não abandona os seus. Campbell Morgan, pastor inglês, foi visitar uma ovelha, uma senhora idosa, e conversou com aquela irmã, e depois, na hora de ir embora, falou: olha, irmã, Deus tem uma promessa maravilhosa, Jesus tem uma promessa maravilhosa para a senhora. Ele diz assim: eis que estou convosco. Isso é uma promessa maravilhosa, amém ou não, irmãos? A irmã disse: não é promessa, isso é fato, isso não é uma promessa. Nós temos um Deus que é fiel, entende que Ele está presente junto aos seus. Paulo diz assim: Alexandre Latueiro me perseguiu, Demas me abandonou, na hora do tribunal, na hora da conversa com a corte, os irmãos não estavam ali para me apoiar, mas Deus me assistiu, Deus esteve comigo. E olha que coisa linda, ele diz assim: Deus me honrou estando presente comigo, porque a minha preocupação em honrar a Deus, Deus honra. Deus honra aqueles que se preocupam em honrar o Senhor. Deus jamais vai virar as costas para alguém que o honra. O Senhor honrou. Há uma solidão, irmãos, de alma, que só o Senhor preenche. Casamento não resolve. Se você pensa que casar vai resolver teu problema de solidão, tira o cavalo da chuva. Eu não sei o que significa isso, mas saiba que isso você vai se frustrar. Se você está pensando em qualquer outra, há uma solidão que só é Deus que preenche. Paulo diz assim: os homens falham, a igreja falha, os irmãos podem não estar juntos, mas há um Deus fiel. O Senhor me assistiu. O Senhor me assistiu, o Senhor esteve ali comigo, e não só me assistiu, como o Senhor me honrou com o privilégio de honrar aquilo que Ele tinha como vocação para mim. Eu preguei a palavra, eu falei do Senhor, eu tive autoridade ali naquele momento de proclamar que Jesus é o Senhor. Eu estive diante deles e eu
testemunhei o que o Senhor fez na minha vida. O Senhor me chamou para isso. Deus me honrou. Deus esteve ali comigo, me honrou com sua presença, me honrou me dando esse privilégio de testemunhar. Paulo não perdeu o foco. Ele está ali na prisão, mas ele tem um foco. Ele sabia que era ministro do Senhor, que ele era servo de Deus, e ali ele tem oportunidade de testemunhar. E lá na glória, a gente vai ver gente que estava ali que se converteu. O texto não diz, mas com certeza. Porque Deus honrava o apóstolo Paulo. Por onde ele caminhava, tinha os perseguidores, mas tinha fruto da sua pregação, de gente que se convertia. E ele diz aqui, o Senhor me fortaleceu, e me deu esse privilégio de testemunhar, de levar essa palavra que salva. O Senhor me honrou. O Senhor me honrou com livramento, diz ele, que fui liberto da boca do leão. Isso significa que o diabo quis me humilhar, mas não fui humilhado. O Senhor me livrou. Deus não nos chamou para pagar mico, irmãos. Deus nos chamou para honrá-lo. O diabo não tem poder e autoridade para humilhar um servo de Deus. Se humilha você porque você permite, você deixa. Deus te chamou para você glorificá-lo, que o diabo ficasse com a boca fechada. Ele diz assim, eu fui livrado pela boca do leão. O leão não me tragou, porque o Senhor me honrou. Isso é resposta para a solidão. Em vez de olhar para o umbigo, saiba que Deus tem um projeto na sua vida. Ainda que não tenha ninguém do seu lado, há um Deus com você. E Ele te habilita a você ser bênção. Paulo diz aqui, eu fui liberto da boca do leão. E o Senhor me honrou, e o Senhor me honrará, diz o texto. Me levará salvo para o seu reino celestial. Deus vai nos levar para a glória. Enquanto estamos aqui, vamos honrar o Senhor. Enquanto estamos aqui, esse é nosso projeto de vida. Deus vai nos levar para a glória. Paulo diz, Ele vai me levar para o reino celestial. E ele diz, ali o justo juiz, porque aqui há injustiça, irmãos. Há injustiça na boca das pessoas. Há falas injustas, mas um dia a justiça vai reinar. Porque Deus é justo e a justiça vai reinar. Não só aquela justiça visível, mas as motivações de coração, sabe? Porque tem gente que faz coisas boas, mas com motivações ruins, perversas, para enganar, para manipular. Deus conhece, mas lá, no reino justo, tudo será justiça, e a justiça será bela e santa. E Paulo diz, aqui a injustiça, aqui o latoeiro me perseguiu, resistiu às minhas palavras. Aqui os irmãos falharam, como eu falho também, mas lá não haverá nada disso. O Senhor me honrará, me levará para o seu lar, e estarei para sempre com o Senhor. Então, irmão, em vez de ficar olhando para o seu umbigo, para as suas dificuldades, para as suas lutas, comece a olhar além, saber que Deus tem um projeto na sua vida, de que você pode ir muito além do que você imagina. Coloque a sua vida diante dEle, deixa Ele conduzir a sua vida, você vai ver que Deus honra aqueles que se preocupam em honrar o Senhor. Então, ocupe-se em honrar o Senhor, e o Senhor te honrará. Isso é resposta à solidão. Isso é resposta ao vitimismo. Ai, coitado de mim. Poxa vida, eu estou assim, estou assado. Para com isso, olha para cima. Coloque sua vida diante de Deus. Você vai ver o que Deus pode fazer com a vida consagrada, dedicada a Ele. Mas o Senhor me assistiu. O Senhor me honrou com a sua presença, me dando privilégio. Imagina a alegria do apóstolo Paulo. Está pensando que Paulo estava cheirando mofo? Está pensando que Paulo estava ali velho, enrugado, chateado com a vida, final da vida se lamentando,
quando Paulo chega diante da corte, ele diz: puxa, que privilégio que eu tenho de poder falar para vocês a alegria que eu tenho no coração. E todo mundo fica: Deus me honrou. E o diabo não teve vitória. Entende bem? Que o diabo não respeita a dor de ninguém. O diabo não respeita criança. O diabo não respeita a cabeça branca. E aí, meu irmão, se você está doente, toma cuidado para não ficar olhando: ah, coitado de mim, porque o diabo aproveita das fragilidades. Ele não respeita absolutamente nada. O seu projeto é destruir. E Paulo sabia. Deus fechou a boca do leão. O Senhor me livrou. E o Senhor me livrará de toda obra má. De toda obra má. O Senhor vai me livrar. E Ele vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Tem resposta para a solidão? Tem. A questão é se eu aceito ou não, se eu creio ou não. Eu posso ficar amuadinho, sair daqui, viver o meu mundinho, mas eu posso tomar uma posição de enfrentamento em relação a essas dificuldades, colocando minha vida diante do Senhor. Amém, amados? Vamos abaixar nossa cabeça, vamos orar. Se Deus, em alguma palavra, de tantas que foram faladas, ministrou algo ao seu coração, você sentiu que isso veio de Deus diretamente para você. Se tem algo aí, nessa palavra, que falou com você, eu queria que você ficasse em pé onde você está. Você está respondendo para Deus, essa palavra foi ministrada a você. Respondendo com disposição de fé, levantando as suas mãos, dizendo: eu estou agarrando essa palavra. Estou agarrando essa palavra com disposição de fé, para que o Senhor cumpra essa palavra na minha vida. Se Deus falou com você, eu queria que você ficasse em pé onde você está e nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, por tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Ela é viva porque ela se move, ela fala, ela nos cutuca, ela age. E ela é eficaz quando nós agarramos essa palavra e cremos nessa palavra. Os frutos dessa palavra acontecem porque o Senhor é fiel à sua palavra. Abençoa cada um dos meus amados que estão tomando uma posição diante da tua palavra. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor o trouxe aqui para ministrar essa palavra, dizendo ao teu servo, ao teu filho: confia em mim, entrega para mim, deixa comigo, eu estou com você, eu sou fiel. Não fica olhando simplesmente para os seus problemas, para o seu umbigo. Olha para mim, confia em mim. E se o teu filho respondeu afirmativamente, Deus honra essa disposição de fé, abençoando a vida do teu filho, da tua filha, dando a ele e a ela essa disposição de te honrar em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor cumpre a sua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. E que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com o teu povo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, amados. Podem sentar.